Capítulo 3. Fred Linklater, ex-colega de Brad no concerto de computadores antes de o mundo descobrir que Brad Hartsfield era um monstro, e está sentada à mesa da cozinha, girando um cantil prateado com um dedo enquanto espera o homem com a pasta cara. Dr. Z é como ele chama a si mesmo, mas Fred não é boba. Ela sabe o nome que acompanha as iniciais na pasta, Félix Babineau, chefe do Departamento de Neurologia do Kinnear Memorial. Ele sabe que ela sabe? Ela acha que sim e não liga. Mas é estranho. Muito. Ele tem 60 e poucos anos, é das antigas, mas age como uma pessoa bem mais jovem. Uma pessoa que, na verdade, é o paciente mais famoso, mais infame, na verdade, o do Dr. Babineau. O cantil gira e gira. Tem GH e FLP sempre gravado na lateral. Bem, o PEN sempre durou uns 2 anos, e Gloria Olis já foi embora tem um tempinho. Babineau, ou Dr. Z, como ele chama a si mesmo, como o vilão de uma história em quadrinhos, foi parte do motivo. Ele é sinistro, disse Gloria. O cara mais velho também. E o dinheiro? É muito dinheiro. Não sei em que eles te meteram, Fred, mas mais cedo ou mais tarde isso vai explodir na sua cara, e não quero ser parte dos danos colaterais. Claro que Gloria também conheceu outra pessoa, uma pessoa mais bonita que Freddy, que tem o corpo anguloso, queixo quadrado e cicatrizes de acne nas bochechas, mas ela não quer falar dessa parte da história, não mesmo. O cantil gira e gira. Tudo pareceu tão simples no começo, e como ela podia recusar o dinheiro? Ela nunca economizou muito quando trabalhava na ciberpatrulha da Discom Electronics, e o trabalho que conseguiu encontrar como técnica em informática independente quando a loja fechou mal dava para pagar o aluguel. Poderia ter sido diferente se ela tivesse o que Anthony Frobisher, seu antigo chefe, gostava de chamar de habilidade com as pessoas, mas isso nunca foi o forte dela. Quando o coroa que se apresentava como Z-Boy fez sua proposta, meu bom Deus, aquele era mesmo um nome de quadrinhos, foi como um presente divino. Ela morava em um apartamento de merda no South Side, na parte da cidade conhecida como Paraíso dos Caipiras, e estava com o aluguel atrasado um mês apesar do dinheiro que o cara já tinha dado para ela. O que ela devia fazer? Recusar $5.000? Fala sério. O cantil gira e gira. O cara está atrasado, talvez nem vá, e isso pode ser o melhor. Ela se lembra do coroa analisando o apartamento de 2 cômodos, com a maioria das coisas dela em sacos plásticos, se era fácil demais imaginar aqueles sacos amontoados ao seu redor enquanto ela tentava dormir debaixo de alguma ponte da via expressa. Você vai precisar de um apartamento maior, disse ele. E os fazendeiros da Califórnia precisam de chuva. Ela se lembra de espiar no envelope que ele lhe entregou. Lembra-se de mexer nas notas de 50, do som reconfortante que faziam. Isso é bom, mas quando eu acertar as contas com todas as pessoas a quem devo dinheiro, não vai sobrar muito. Ela podia se livrar da maioria das pessoas, mas o coroa não precisava saber disso. Vai ter mais, e meu chefe vai procurar um apartamento novo para você, onde poderá ter que receber certas entregas. Isso disparou alguns alarmes. Se você está falando em drogas, vamos esquecer esse papo todo. Ela esticou a mão com o envelope cheio de dinheiro para ele, por mais que doesse. Ele o devolveu com uma careta de desprezo. Nada de drogas. Você não vai precisar assinar o recebimento de nada que seja remotamente ilegal. E ali está ela, em um apartamento de condomínio, perto do lago. Não que ela tenha vista para o lago, do 6º andar, e nem que o lugar seja um palácio. Longe disso, principalmente no inverno. Só dá para ver um brilhinho do lago entre os arranha-céus mais novos e elegantes, mas o vento passa no meio deles muito bem, obrigado, e em janeiro esse vento é frio. Ela tem que colocar o termostato em 27 graus e mesmo assim está usando 3 camisas e ceroula embaixo da calça jeans. Porém o paraíso dos caipiras tinha ficado para trás, isso é um feito e tanto, mas a pergunta permanece, é o bastante? O cantil prateado gira e gira. GHIFLP sempre. Só que nada é para sempre. O interfone toca e a faz pular.
Ela pega o cantil, a única lembrança dos gloriosos dias de glória, e vai até o aparelho. Sufoca a vontade de fazer o sotaque de agente russa de novo. Quer ele se apresente como Dr. Babineal ou como Dr. Z, o cara é meio assustador. Não assustador como os traficantes de metanfetamina do paraíso dos caipiras, mas de um jeito diferente. É melhor fazer tudo direitinho, acabar logo com isso e torcer para não estar muito encrencada se a merda explodir na cara dela. É o famoso Dr. Z? Claro que é, você está atrasado. Por acaso estou atrapalhando alguma coisa importante, Freddy? Não, nada importante. Nada que ela faça é importante atualmente. Trouxe o dinheiro? Claro. A voz soa impaciente. O coroa com quem ela começou essa negociação maluca tinha o mesmo jeito impaciente de falar. Ele e o Dr. Z não se pareciam nem um pouco, mas falavam parecido, o bastante para fazê-la questionar se não eram irmãos. Só que eles também falavam como aquela outra pessoa, seu antigo colega de trabalho. O que acabou se revelando um monstro. Freddy não quer pensar naquilo tanto quanto não quer pensar nas várias invasões online que fez para o Dr. Z. Ela aperta o botão ao lado do interfone. Freddy vai até a porta para esperá-lo e toma um gole de uísque para se preparar. Coloca o cantil no bolso da camisa do meio e enfia a mão no bolso da que tem por baixo, onde ficam as balinhas de menta. Ela acha que o Dr. Z não daria a menor bola se sentisse cheiro de álcool no hálito dela, mas sempre chupava uma balinha depois de um gole quando trabalhava na Discom Electronics, e velhos hábitos são difíceis de mudar. Ela tira os cigarros Marlboro do bolso da camisa de cima e acende um. Vai mascarar mais o cheiro da bebida e vai acalmá-la, e se ele não gostar de vê-la fumando, azar o dele. Esse cara botou você em um apartamento legal e pagou quase $30 mil em 1 ano e meio, disse Glória. Muita grana para uma coisa que qualquer hacker poderia fazer de olhos fechados, ao menos de acordo com você. Então, por que você? E por que tanto? Mais coisas nas quais Freddy não queria pensar. Tudo começou com a foto de Brad com a mãe. Ela encontrou no lixo da Discom Electronics logo depois que a equipe recebeu a notícia de que a loja do Beer Hill Mall ia fechar. O chefe deles, Anthony Ottone Frobisher, devia tê-la tirado do cubículo de Brad e jogado lá depois que o mundo descobriu quem era o famoso assassino do Mercedes. Freddy não tinha nenhuma grande simpatia por Brad, embora eles tivessem tido algumas conversas significativas sobre identidade de gênero no passado. Embrulhar a foto e levá-la para o hospital foi puro impulso. E as poucas vezes que ela o visitou depois foram mera curiosidade, além de um pouco de orgulho pela reação dele. Brad sorriu. Ele reage a você, disse a nova enfermeira-chefe, Scapelli, depois de uma das visitas de Freddy. Isso é muito incomum. Quando Scapelli substituiu Beck Elmington, Freddy soube que o misterioso Dr. Z, que passou a lhe entregar dinheiro, era na verdade o Dr. Félix Babineal. Ela também não pensou nisso. Nem sobre as caixas que começaram a chegar de Terre-Haute por caminhão. Nem nos serviços de hacker. Ela se tornou especialista em não pensar, porque quanto mais ela pensava, mais certas conexões ficavam óbvias. E tudo por causa da porcaria da foto. Freddy desejava ter resistido ao impulso, mas a mãe tinha um ditado: "Vou tarde demais sempre chega cedo demais." Ela ouve os passos dele no corredor. Abre a porta antes que o homem possa tocar a campainha, e a pergunta sai antes que ela saiba que vai perguntar. Conte a verdade, Dr. Z. Você é o Brad? Capítulo 4. Odds mal passa pela porta e ainda está tirando o casaco quando o celular toca. Ele o pega e atende a ligação. Oi, Holly. Você está bem? Ele consegue ver muitas ligações dela começando com essa mesma frase. Bem, é melhor do que morra, filho da puta. Estou, sim. Mais um dia e você começa o tratamento. E quando começar, não vai parar. O que os médicos disserem, você vai fazer. Não precisa se preocupar. O que foi combinado está combinado. Vou parar de me preocupar quando você estiver livre do câncer. Não, Holly, ele pensa, e fecha os olhos por causa do ardor inesperado das lágrimas.
Não faça isso. Jerome chega esta noite. Ligou do avião para perguntar sobre Bárbara, e contei para ele tudo o que ela me contou. Ele vai chegar às 11. Que bom que saiu na hora que saiu, porque há uma tempestade a caminho. Estão dizendo que vai ser bem ruim. Eu me ofereci para alugar um carro para ele como faço com você quando sai da cidade. É mais fácil agora que temos a conta corporativa que você exigiu até eu ceder. Acredite, eu sei. Mas ele não precisa de carro. O pai vai buscá-lo. Eles vão ver Bárbara às 8 da manhã e levá-la para casa se o médico liberar. Jerome disse que pode estar no nosso escritório às 10 se estiver tudo bem. Parece ótimo, diz Otis, secando os olhos. Ele não sabe o quanto Jerome pode ajudar, mas sabe que vai ser bom vê-lo. Muito bom. Qualquer coisa a mais que ele possa descobrir com ela sobre aquele maldito aparelho, eu pedi para ele fazer isso. Você pegou o de Dinah? Peguei. E experimentei. Tem alguma coisa na demonstração do pescaria. Deixa a pessoa sonolenta se olhar demais. Puramente acidental, acho, e não vejo como a maioria das crianças seria afetada, porque elas iam querer ir direto para o jogo. Ele conta o resto do que descobriu com Dinah. Então Dinah não ganhou o Zapit do mesmo jeito que Bárbara e a Sra. Ellerton, diz Holly. Não. E não se esqueça de Hilda Carver. O homem que se apresentou como Myron Zakin deu um para ela também. Só que o dela não funcionava. Barb disse que só emitiu um brilho azul e morreu. Você viu algum brilho azul? Não. Otis está espiando o pouco que tem na geladeira em busca de alguma coisa que o estômago possa aceitar e escolhe um pote de iogurte de banana. E havia os peixes rosa, mas quando consegui clicar em 2, o que não é fácil, por sinal, nenhum número apareceu. Aposto que apareceu no da Sra. Ellerton. Otis também acha. É cedo para generalizar, mas ele está começando a pensar que os peixes números só aparecem nos Zapit que foram entregues pelo homem com a pasta elegante, Myron Zakin. Otis também acha que alguém está fazendo um joguinho com a letra Z, e junto com um interesse mórbido por suicídio, jogos eram parte do modus operandi de Brad Hartsfield. Só que Brad está entrevado no quarto do Kinnear Memorial, caramba. Otis fica se deparando com esse fato irrefutável. Se Brad Hartsfield tivesse capangas para fazer seu trabalho sujo, e está começando a parecer que tem, como os está comandando? E por que as pessoas fariam qualquer coisa por ele? Holly, preciso que você ligue o computador e verifique uma coisa. Não é nada demais, só um pingo faltando em um i, diga. Quero saber se a Sunrise Solutions patrocinou a turnê do Round Here de 2010, quando Hartsfield tentou explodir o auditório Mingo. Ou qualquer turnê do Round Here. Posso fazer isso. Você já jantou? Estou cuidando disso agora. Que bom. Vai comer o quê? Bife, batata palha e salada, diz Otis, olhando para o pote de iogurte com uma mistura de repulsa e resignação. Tenho um pouco de torta de maçã para a sobremesa. Esquente no micro-ondas e coloque uma bola de sorvete de creme em cima. Fica uma delícia. Vou levar isso em consideração. Ele não deveria ficar impressionado quando ela liga 5 minutos depois com a informação que ele pediu, é só Holly sendo Holly, mas fica mesmo assim. Meu Deus, Holly, já? Sem ideia de que está citando Fred Linklater quase palavra por palavra, Holly diz, peça algo difícil da próxima vez. Você talvez não saiba, mas o Round Here se desfez em 2013. Essas boy bands parecem não durar muito. Não, diz Otis. Quando eles começam a precisar fazer a barba, as garotas perdem o interesse. Eu não teria como saber, comenta Holly. Sempre fui fã do Billy Joel. E do Michael Bolton. Ah, Holly, pensa Otis com tristeza. E não pela primeira vez. Entre 2007 e 2012, o grupo fez 6 turnês no país. As primeiras 4 foram patrocinadas pelo Sharp Cereals, que distribuía amostras grátis nos shows. As 2 últimas, inclusive a domingo, foram patrocinadas pela PepsiCo.
Nenhuma Sunrise Solutions. Não. Obrigado, Holly. Vejo você amanhã. Sim. Você já está jantando? Me sentando para jantar agora. Tudo bem. E tente ver Bárbara antes de começar o tratamento. Ela precisa de rostos amigos, porque o problema dela ainda não passou totalmente. Ela disse que parecia que tinha deixado um rastro de gosma dentro da cabeça dela. Vou fazer isso, com certeza, diz Otis, mas é uma promessa que ele não pode cumprir. Capítulo 5. Você é Brad? Félix Babineau, que às vezes se apresenta como Myron Zakin e às vezes como Dr. Z, sorri com a pergunta. Franze as bochechas não barbeadas de uma forma bem sinistra. Essa noite ele está usando um chanca de pele em vez do chapéu trilby, e o cabelo branco fica aparecendo sob a aba. Freddy queria não ter feito a pergunta, queria não ter que deixá-lo entrar, queria nunca ter ouvido falar dele. Se ele for Brad, é uma casa mal assombrada ambulante. Não faça perguntas que não queira saber a resposta, diz ele. Ela quer deixar pra lá e não consegue. Por que você fala como ele? E aquela alteração de programação que o outro cara trouxe para mim depois que as caixas chegaram era coisa de Brad. Era tão a cara dele que nem precisava de assinatura. Brad Hartsfield é um semicatatônico que mal consegue andar, muito menos escrever uma alteração de programação para ser usada em um bando de aparelhos de jogos eletrônicos obsoletos. Eu não recebi o dinheiro prometido daqueles merdas da Sunrise Solutions e isso me deixa puto da vida. Me deixa puto da vida. Uma expressão que Brad usava o tempo todo nos dias da ciberpatrulha, normalmente para se referir ao chefe ou a um cliente idiota que tinha derramado café com leite na CPU. Você está sendo muito bem paga, Freddy, e está quase terminando. Por que não deixamos assim? Ele passa por ela sem esperar resposta, coloca a pasta na mesa e abre. Tira um envelope com as iniciais dela, FL, escritas na frente. As letras são inclinadas para trás. Durante os anos que passou na ciberpatrulha da Discom Electronics, ela viu uma caligrafia similar, também inclinada para a esquerda, em centenas de ordens de serviço. Eram todas de Brad. 10.000, diz o Dr. Z, o pagamento final. Agora, vá trabalhar. Freddy estica a mão para o envelope. Não precisa esperar, se não quiser. O resto é basicamente automático. É como programar um despertador. E, se você for mesmo Brad, pensa ela, poderia fazer sozinho. Sou boa nisso, mas você era melhor. Ele deixa os dedos dela tocarem o envelope, porém depois o afasta. Eu vou ficar. Não que não confie em você. Certo? Pensa Freddy. Até parece. As bochechas dele se franzem novamente naquele sorriso perturbador. E, quem sabe? Talvez a gente tenha sorte e veja a primeira conexão. Aposto que a maior parte das pessoas que receberam aqueles apps já jogou o aparelho fora. É um maldito brinquedo, e alguns nem funcionam. Como você mesmo falou. Deixe que eu me preocupo com isso, afirma o Dr. Z. Mais uma vez, as bochechas se franzem e se repuxam. Os olhos dele estão vermelhos, como se tivesse fumado maconha. Ela pensa em perguntar o que exatamente eles estão fazendo e o que ele espera conseguir com isso, mas já tem uma ideia, e será que quer ter certeza? Além do mais, se ele for Brad, que mal pode fazer? Ele tinha centenas de ideias, todas impossíveis. Bem, a maioria. Ela segue para o que era para ser um quarto de hóspedes e agora se tornou seu escritório, o tipo de refúgio eletrônico com o qual sempre sonhou e para o qual nunca teve dinheiro. Um esconderijo que Glória, com sua beleza, gargalhada contagiosa e a habilidade em lidar com pessoas nunca conseguiu entender. Lá dentro, os aquecedores não funcionam direito e é 5 graus mais frio do que o resto do apartamento. Os computadores não se importam. Eles até gostam. Vá em frente, diz ele. Trabalhe. Ela se senta em frente ao desktop Mac de última geração, com a tela de 27 polegadas, dá um clique para sair do modo de suspensão e digita a senha, uma sequência aleatória de números.
Tem uma pasta marcada com a letra Z, que ela abre com outra senha. As subpastas são intituladas Z1 e Z2. Ela usa uma terceira senha para abrir a Z2, depois começa a digitar rapidamente no teclado. Dr. Z fica olhando por cima de seu ombro esquerdo. Ele é uma presença perturbadoramente negativa no começo, mas ela logo se distrai com o que está fazendo, como sempre acontece. Não que demore, o Dr. Z já lhe entregou o programa pronto, e executá-lo é brincadeira de criança. À direita do computador, em uma prateleira alta, há um repetidor de sinal da Motorola. Quando ela termina, apertando simultaneamente a tecla Command e a tecla Z, o repetidor ganha vida. Uma única palavra aparece em pontinhos amarelos, o procurando. Ela pisca como um sinal de trânsito em um cruzamento deserto. Eles esperam, e Freddy percebe que está prendendo a respiração. Ela solta de repente, estufando por um momento as bochechas magras. Começa a se levantar, mas o Dr. Z coloca a mão em seu ombro. Vamos esperar um pouco mais. Eles esperam 5 minutos, sendo o único som o zumbido do equipamento dela e o sopro do vento vindo do lago congelado. Procurando pisca sem parar. Tudo bem, diz ele, por fim. Eu sabia que era ter esperanças demais. Tudo em seu tempo, Freddy. Vamos voltar para a sala. Vou dar a você seu pagamento final e vou seguir meu caminho. Procurando em luzes amarelas de repente viram encontrado em verde. É isso. Grita ele, fazendo-a pular. É isso, Freddy. Ali está o primeiro. Qualquer dúvida que restava é eliminada, e ela tem certeza. Aquele grito de triunfo bastou. É Brad, sim. Ele se tornou uma matriosca viva, o que combina perfeitamente com o chapéu russo de pele. Se olhar dentro de Babineal, há o Dr. Z. Se olhar dentro do Dr. Z, lá dentro, manipulando todas as alavancas, há Brad Hartsfield. Só Deus sabe como pode ser, mas encontrado em verde é substituído por carregando em vermelho. Depois de poucos segundos, carregando é substituído por concluído. Então, o repetidor começa a procurar de novo. Tudo bem, diz ele. Estou satisfeito. Está na hora de ir embora. A noite foi agitada, e ainda não acabei. Ela o segue até a sala e fecha a porta do esconderijo eletrônico ao passar. Tomou uma decisão que provavelmente deveria ter tomado bem antes. Assim que ele for embora, ela vai desligar o repetidor e apagar o programa. Quando isso estiver feito, vai arrumar as malas e partir para um motel. Amanhã, ela vai sair da cidade e seguir para o sul da Flórida. Não quer mais nada com o Dr. Z nem com seu braço direito, Z-Boy, nem com o inverno do meio-oeste. O Dr. Z coloca o casaco, mas vai até a janela em vez de ir para a porta. A vista não é grande coisa. Tem arranha-céus demais no caminho. É uma droga mesmo. Mas é melhor do que a minha, diz ele, sem se virar. A única coisa que tive para olhar nos últimos 5 anos e meio foi um estacionamento. De repente, ela chega ao limite. Se ele ainda estiver na mesma sala que ela nos próximos 60 segundos, vai ficar histérica. Me dê a porra do meu dinheiro. Me entregue e saia daqui. Nossa negociação acabou. Ele se vira. Na mão está a pistola de cano curto que ele usou na esposa de Babineal. Você está certa, Freddy. Acabou mesmo. Ela reage imediatamente. Derruba a pistola da mão dele, chuta sua virilha, o acerta com golpes de karatê estilo Lucy Liu quando ele se dobra para frente e sai correndo pela porta gritando como uma louca. Esse clipe mental é exibido em cores e som Dolby Digital enquanto ela fica parada, imóvel. A arma dispara. Ela cambaleia 2 passos para trás, bate na poltrona onde se senta para ver TV, desaba por cima e rola para o chão de cabeça. O mundo começa a escurecer e desaparecer. Sua última sensação é calor, acima quando ela começa a sangrar e embaixo quando a bexiga fica frouxa. O pagamento final, como prometido. As palavras parecem vir de muito longe. A escuridão engole o mundo. Freddy afunda nela e se esvai. Capítulo 6.
Brad fica totalmente imóvel, vendo uma poça de sangue se formar embaixo dela. Ele está prestando atenção para ver se alguém vai bater a porta, querendo saber se está tudo bem. Não espera que isso aconteça, mas é melhor prevenir do que remediar. Depois de uns 90 segundos, ele coloca a arma de volta no bolso do sobretudo, ao lado do Zapid de Babinel. Ele não consegue resistir a dar mais uma olhada no escritório antes de ir embora. O repetidor continua sua busca infinita e automatizada. De forma imprevisível, ele concluiu uma jornada incrível. Quais vão ser os resultados finais é impossível prever, mas de que vai haver algum resultado ele tem certeza. E vai corroer o velho Det, após. Como ácido. A vingança é mesmo melhor servida fria. Ele tem o elevador só para si quando desce. O saguão também está vazio. Ele sai do prédio, dobra a esquina, levantando a gola do sobretudo caro de Babineal para se proteger do vento, e destranca a BMW do médico. Entra no carro e o liga, mas só por causa do aquecimento. Uma coisa precisa ser feita antes de ele ir para o destino seguinte. Ele não quer fazer isso, porque, por mais falho que seja como ser humano, Babineal tem uma mente absurdamente inteligente, e boa parte dela ainda está intacta. Destruir essa mente é bem parecido com quando aqueles caras burros e supersticiosos do ISIS explodem tesouros insubstituíveis da arte e da cultura. Mas precisa ser feito. Brad não quer correr nenhum risco, porque o corpo também é um tesouro. Sim, Babineal tem a pressão um pouco alta e a audição anda piorando nos últimos anos, mas as partidas de tênis e as idas à academia do hospital 2 vezes por semana mantiveram os músculos em boa forma. O coração bate a 70 batimentos por minuto, sem falhar. Ele não sofre de ciática, de gota, de catarata e nem de nenhuma outra abominação que afeta muitos homens da idade dele. Além do mais, o bom médico é tudo o que ele tem, ao menos por enquanto. Com isso em mente, Brad se volta para dentro e encontra o que resta da consciência de Félix Babineal, o cérebro dentro do cérebro. Está maltratado, massacrado e fraco por causa das ocupações repetidas de Brad, mas ainda está lá, ainda Babineal, ainda capaz, teoricamente, ao menos, de retomar o controle. Mas está indefeso, como uma criatura desprovida da casca. Não é exatamente carne, o cerne de Babineal é formado mais de fios densamente reunidos, feitos de luz. Não sem lamentar, Brad os agarra com a mão fantasma e os destrói. Capítulo 7. Odds passa a noite comendo lentamente o iogurte e vendo The Weather Channel. A tempestade de inverno, ridiculamente batizada de Eugenie pelos sabichões do canal, ainda está se aproximando e deve chegar à cidade no fim do dia seguinte. É difícil ser mais preciso agora, diz o sabichão careca de óculos para a sabichona loura estonteante de vestido vermelho. Essa dá um novo significado ao termo o trânsito arrastado. A sabichona estonteante ri como se seu parceiro de meteorologia tivesse dito uma coisa absurdamente inteligente, e Odds usa o controle remoto para se livrar deles. Zapeador, pensa ele, olhando para o controle remoto. É assim que chamam essas coisas. Uma invenção e tanto se pararmos para pensar. Dá para acessar centenas de canais diferentes pelo controle remoto. Não precisa nem se levantar. Como se você estivesse dentro da televisão em vez de na sua cadeira. Ou nos dois lugares ao mesmo tempo. É meio que um milagre, na verdade. Quando ele vai para o banheiro escovar os dentes, o celular vibra. Ele olha para a tela e tem que rir, apesar de doer. Agora que está na privacidade do seu lar, sem ninguém para ser incomodado pelo alerta de mensagem do Home Run, seu antigo parceiro decide ligar. Oi, Pat, legal saber que você ainda se lembra do meu número. Pat não tem tempo para amenidades. Vou lhe dizer uma coisa, Kermi, e se você decidir seguir por conta própria, sou como o Sargento Schultz em guerra, sombra e água fresca. Lembra dele? Claro. O que Odds sente nas entranhas agora não é uma cãibra de dor, mas de empolgação. É estranho o quanto são parecidas. Não sei de nada. Certo. Tem que ser assim, porque no que diz respeito a esse departamento, o assassinato de Martina Stover e o suicídio da mãe dela são oficialmente um caso encerrado.
Nós não vamos reabri-los por causa de uma coincidência, e isso vem de cima. Ficou claro? Como água, diz Otis. Qual é a coincidência? A enfermeira-chefe da clínica de traumatismo do Kinner Memorial cometeu suicídio ontem à noite. Ruth Scapelli. Eu soube. Enquanto estava em uma de suas peregrinações para visitar o maravilhoso Sr. Hartsfield, eu presumo. Não era necessário dizer a Pat que ele não chegou a ver o maravilhoso Sr. Hartsfield. Scapelli tinha um daqueles joguinhos eletrônicos. Um Zapit. Aparentemente o jogou no lixo antes de sangrar até a morte. Um dos caras da perícia encontrou. Otis volta para a sala e se senta, fazendo uma careta quando o corpo se contrai de dor. E isso é sua ideia de coincidência? Não necessariamente minha, diz Pat, com um suspiro. Mas eu quero me aposentar em paz, caramba. Se houver alguma coisa a ser investigada aqui, Izzy pode fazer isso. Mas Izzy não quer fazer porra nenhuma. Não. Nem o capitão, nem o comissário. Ao ouvir isso, Otis é obrigado a revisar levemente sua opinião, quando taxou o antigo parceiro como um caso perdido. Você falou com eles? Tentou seguir com o caso? Com o capitão. Mesmo com as objeções de Izzy Jaines, devo acrescentar. Objeções bem fortes. O capitão falou com o comissário. Esta noite, recebi ordem de deixar isso pra lá, e você sabe por quê? Sei. Porque Brad Hartsfield está ligado aos dois casos. Martine Stover foi uma das vítimas dele no City Center. Ruth Scapelli era sua enfermeira. Um repórter moderadamente inteligente levaria uns 6 minutos para juntar tudo e criar uma boa matéria apavorante. Foi isso que você ouviu do Capitão Pedersen? Foi. Ninguém na administração da polícia quer que os holofotes se voltem para Hartsfield, não com ele ainda sendo avaliado como incompetente e incapaz de ajudar na própria defesa e, por isso, de ir a julgamento. Droga, ninguém no governo da cidade quer. Otis fica em silêncio, pensando profundamente, talvez mais profundamente do que em qualquer outra ocasião da vida. Ele aprendeu a expressão atravessar o Rubicão ou quando ainda estava no ensino médio e compreendeu o significado sem precisar da explicação da Sra. Bradley de tomar uma decisão irrevogável. O que ele descobriu depois, às vezes para o próprio azar, foi que normalmente as pessoas chegam aos Rubicões despreparadas. Se ele disser para Pat que Barbara Robinson também tinha um Zapid e também podia estar pensando em suicídio quando matou Aula e foi para Lowton, Pat vai ter que voltar a conversar com Pedersen. 2 suicídios relacionados a Zapids podem ser enquadrados como coincidência, mas 3? E, tudo bem, Bárbara não conseguiu, graças a Deus, mas ela é mais uma pessoa com ligação com Brad. Estava no show do Round Here, afinal. Junto com Hilda Carver e Dinah Scott, que também receberam Zapids. Mas há policiais capazes de acreditar no que ele próprio está começando a acreditar? É uma pergunta importante, porque Otis ama Barbara Robinson e não quer ver a privacidade dela violada sem a garantia de resultados concretos. Kermi. Você está aí? Estou pensando. Scapelli recebeu algum visitante ontem à noite? Não sei dizer, porque os vizinhos não foram entrevistados. Foi suicídio, não assassinato. Olivia Trelawney também cometeu suicídio, fala Otis. Lembra? É a vez de Pat ficar em silêncio. Claro que ele lembra, e também lembra que foi um suicídio assistido. Hartsfield plantou um malware horrível no computador dela, fazendo com que ela pensasse estar sendo assombrada pelo fantasma de uma jovem mãe morta no City Center. Ajudou o fato de que boa parte da cidade passou a acreditar que o descuido de Olivia Trelawney em ter deixado a chave na ignição foi parcialmente responsável pelo massacre. Brad sempre gostou, eu sei do que ele sempre gostou, se interrompe Pat. Não precisa elaborar. Tenho outra coisa para você, se quiser. Manda. Conversei com Nancy Alderson hoje, às 5 da tarde. Que bom, Pat, pensa Otis. Está fazendo mais do que só bater o ponto nas suas últimas semanas, que bom.
Ela disse que a senhora Ellerton tinha comprado um computador novo para a filha. Para o curso online. Disse que está debaixo da escada do porão, ainda na caixa. Ellerton ia presentear Martine no seu aniversário, que era no mês seguinte. Ela estava fazendo planos futuros, em outras palavras. Não soa como uma mulher pensando em se suicidar, não é? Não, eu diria que não. Tenho que ir, quer? A peteca está com você. Pode deixar ela cair ou não. Você decide. Obrigado, Pet. Agradeço as dicas. Eu queria que fosse como antigamente, comenta Pet. A gente teria ido atrás dessa história até chegarmos ao fundo dela. Mas não é, Odds está massageando a lateral do corpo de novo. Não. Não é, cuide-se. Ganhe um pouco de peso. Vou me esforçar, diz Odds, mas está falando sozinho. Pet já desligou. Ele escova os dentes, toma um analgésico e coloca o pijama devagar. Depois, vai para a cama e olha para a escuridão, esperando o sono ou o amanhecer, o que vier primeiro.